Vai, Gera, vai-te embora, desaparece. Fala aí. Não vai ter. Não vai ter nomes aqui, não, tá? Veja, as coisas. Tem muita desinformação, né? Tem muita coisa sendo falada aí, como, por exemplo, a questão do Arruda. Ah, só agora, tal. Não, não é só agora, tá? Isso está previsto desde o dia 13 de janeiro de 2025, no dia que assinou lá a vinculante. Isso já estava previsto, a transferência do Arruda, a possível transferência do Arruda, e todo mundo ali já sabia que a gente tinha essa situação da inalienabilidade, ou seja, a dificuldade ou a proibição de transferir o Arruda, a não ser que tenha uma lei que mude o entendimento. Todo mundo já sabia disso, e diante daquilo, a gente tem um documento aqui, tá? Diante daquilo, qual seria o plano B? O próprio contrato já dizia isso. Após o fechamento, assina-se um documento com cessão de direito de uso, por 50 mais 50, né? E o clube continua sua saga para transferir, para mudar a lei junto à Prefeitura do Recife, junto a prefeito, junto a vereador, tá? Então não tem nada de novidade, zero novidade, zero, zero. Todo mundo sabia desde o começo, tá? Bruno Rodrigues passou aqui em uma live e foi o primeiro dia que ele falou sobre isso, foi aqui no Beberibe, em fevereiro. Lá em fevereiro ele falou isso aqui. Então, ele falou, olha, diante da dificuldade que tem da mudança da lei, a gente vai fazer uma sessão de direito para a SAF e uma sessão gratuita, tá? Diga-se de passagem, é uma sessão gratuita. Está escrito no documento. Então, zero novidade. Zero novidade. E aí o que acontece? Aí começa esse debate, né? Começa esse debate há pelo menos 2 semanas, né? Quando parece que todo mundo descobriu o que todo mundo já deveria saber. E aí começa esse embate de transfere, não transfere, transfere, não transfere. Já falamos em diversos lugares, vamos falar mais uma vez. Ninguém vai transferir nada para investidor. Ninguém. Isso é uma sociedade. Isso é uma sociedade. Existe um CNPJ do Santa Cruz, existe um CNPJ dos investidores. Vai se criar um CNPJ, o Santa Cruz cria um CNPJ que será a SAF. Nessa SAF terá dívidas, ativos, e a ideia de transferir o Arruda para essa SAF. Essa SAF será vendida. 90% dessa SAF será dos investidores. 10% será da associação. Santa Cruz tem 10% de tudo que acontecer ali dentro daquele CNPJ. Os caras não podem transferir, não podem vender, não podem demolir, não podem pintar, não podem fazer nada, a não ser utilizar. Pronto. É isso. Então, vamos parar com esse papo de desinformação. O estádio vai para os investidores. Não vai para os investidores. Vai para uma SAF, para um CNPJ, que o Santa Cruz é sócio, que é a SAF do Santa Cruz. Então, é para lá que vai. Tá? Então, fique muito claro isso. Aí o que acontece? E aí começa o contrato. Começa a questão do contrato. Os caras só vão investir inicialmente 10 milhões em até 2 meses até a transferência. Quando houver a transferência, será aportado mais 90 milhões, de forma gradual. Mas abre-se a porta para investir os 90 milhões. Ah, mas se não transferir, o que é que vai acontecer? Vai continuar nos 10 milhões. Existe a possibilidade de aporte fora os 10 milhões? Existe. Eu vou mostrar isso aqui para você hoje. Eu vou mostrar essa possibilidade. Ela é real. Ela é real. Ela é real. Vale ressaltar aqui, e aí a gente vamos para o campo aqui da lógica para abrir o debate, tá? O Arruda hoje tem condições, em nome de Jesus, de receber 35 mil pessoas? Não, porque só está 30, porque está caindo. O Arruda não está caindo. Está caindo. O Arruda está caindo. Ponto. Está caindo. Não adianta. Ah, mas estão dificultando. Ah, fica postando vídeo para piorar. É a realidade. Essa é o Arruda. Beleza? Beleza. Então, esses caras vão pegar esse Arruda nessa SAF e, de forma contratual, eles precisam investir 10 milhões em até 2 anos.
O restante do investimento do bolso deles só será feito quando a Arruda passar para eles. Enquanto isso, eles vão usar a sessão de 50 mais 50. Gera, mas é muito tempo, 50 mais 50. A gente pode ficar a noite inteira discutindo isso aqui. Se é muito tempo, se é pouco tempo. A questão é, eu nem sei se eu e você estará vivo aqui daqui a 10 anos, quanto mais daqui a 50, 100. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é uma forma de garantir o negócio para o futuro. Porque esta SAF será revendida. Ela nem aconteceu, mas ela será revendida. E quando ela for revendida, esse Arruda que está aí dentro vai junto. Vai junto. Os investidores não vão levar o Arruda lá para Minas Gerais, não. Vai para o próximo investidor, para o próximo comprador. E ninguém pode fazer nada, a não ser utilizar ele. Tá? Gera, por que esses caras não investem nesses 2 anos? Porque eles não querem tirar o dinheiro do bolso sem o Arruda estar definitivamente transferido para a SAF. E não para eles, para a SAF. Tá? E o que acontece? Essa transferência protege o negócio. Essa transferência no contrato é premissa. Premissa. É prioridade. Para quê? Para proteger. Proteger. Porque quem garante que o Santa Cruz Associação não pode novamente acumular dívidas com uma gestão irresponsável? Não pode criar passivo. E aí o Arruda que está cedido, é uma cessão que continuaria com propriedade da associação, poderia passar por uma penhora. Então ninguém quer passar esse risco. Por quê? Porque tem investidores prospectados, prontos para botar dinheiro no negócio, e não vão colocar o dinheiro no negócio dessa forma insegura. Não vão. Não vão. Então, essa questão do Arruda é basicamente essa. Gera, será que tem outra solução? Eu acredito que contrato, aí o André pode me ajudar, que é melhor do que eu em contrato. Contrato pode se fazer de qualquer forma. Pode se melhorar. Pode se melhorar. Pode aumentar o investimento inicial até a transferência. Pode fazer isso. Pode fazer, de repente, uma sessão, André, onde, por exemplo, diga, ó, a partir do momento que o estádio for, sei lá, penhorado por alguma dívida futura de X valor, de 500 mil, por exemplo. Se o Arruda sofrer uma penhora de 500 mil, automaticamente ele tem que ser transferido. Mas nem isso, de fato, você não pode fazer, porque não depende do Santa Cruz, André. A transferência depende do município. É uma lei de 1952. Não é uma lei de Santa Cruz. Ô, Gera, e essa tem sido a fala do Bartolomeu Bueno, que parece que tem sido mal interpretada, né, pelas pessoas. Ele tem falado dessa questão, né? Isso não é uma responsabilidade do clube, nem muito menos da SAF. É uma obrigação do terceiro que está fora do poder de ambos, né? Não precisaria, e aí eu sou contra. Tá? E não adianta, por mais que a gente queira SAF, ninguém quer mais SAF do que a gente. Agora, você não pode pegar, isso não existe em lugar nenhum do mundo, um contrato de tamanha complexidade, né? E potencialmente, né, economicamente muito grande, e simplesmente pegar uma caixa, colocar na sala e você tem que levar para casa. Você tem que abrir. Um contrato desse tamanho tem que ser debatido, tem que ser discutido mesmo, gente. Não faz sentido. E a gente precisa saber debater as coisas e chegar num ponto comum, num consenso. É assim que se discute, se debate um contrato. Não precisa atacar ninguém, não precisa ameaçar ninguém, não precisa esperar ninguém na porta do trabalho do cara, não precisa atacar a família do cara, não precisa nada disso. O que precisa é debater. A gente precisa debater o contrato. É sobre isso. Por mais que seja a nossa paixão, o clube que a gente ama, a gente está falando de negócio. Isso é um negócio. É além da paixão. Isso tem muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. E o que está sendo debatido aí é uma proposta de compra e venda. É o que está na mesa do conselho. Ou eu estou errado, André? Não, está certíssimo. Então, veja, então tem possibilidade, tem, desculpa, André, tem possibilidade de melhorar aqui e ali? Tem. Pode. Tem que ter. Não tem que ter essa.
Se não tiver isso aqui, a gente vai embora. Não dá, velho. Desculpa, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Não dá, porque aí é como se você estivesse impondo. A gente precisa negociar, não pode impor. A gente não pode impor. É verdade Mas, que o empresário... mas eu entendo que imposições fazem parte da negociação. Fazem. E sempre tem um lado frágil, tá? Agora, Porque, aceita veja, ou não, né? nesse momento, o lado mais frágil da negociação é o Santa Cruz. É o Santa Cruz. Porque é endividado, com a RJ já deveria ter sido homologada, o estádio está em péssimas condições, o clube não tem condições de fazer melhorias no estádio, nem muito menos de manter o estádio. Então termina que muitas vezes você fica sem poder de barganha também nessa situação. E aí, eu acho que o ponto que você tocou é a questão do valor de investimento de tempo. Agora, tem gente defendendo que de maneira nenhuma o estádio, o patrimônio passe para a SAF. E aí, para mim, isso é um ponto muito problemático, porque eu não vejo nenhum argumento lógico que tenha sido apresentado para defender isso. Essas outras questões de prazo, da questão da lei, da questão do valor de investimento, tudo é discutível. Mas, pelo que eu estou vendo, tem pessoas defendendo que o patrimônio fique com o clube de todo jeito. Aí, isso, para mim, é um problema. Não, olha, para mim é o seguinte. O patrimônio, eu defendo que o patrimônio vá para a SAF, para esse novo CNPJ que será criado. Eu defendo isso. Mas uma sessão bem amarrada, bem feita, não pode dizer que é a coisa mais ruim do mundo, porque não é. Se você amarrar bem o negócio, não é. Não é. Você precisa saber se é viável ou não. Talvez essa possibilidade possa afastar investidores, entendeu? Pode afastar. E aí, possivelmente, o valor que será gerado, né, esse valor de 1 bilhão que será gerado, talvez vai cair. Talvez caia. Porque a gente precisa pesar o que é, o que não é. Para mim, pode transferir no modelo que está. Eu não tenho problema nenhum. A minha questão aqui é o seguinte: os investidores sabiam da inalienabilidade, Maurício? Sabiam. Os investidores sabiam, está no contrato. Se eu me arretar, eu vou mostrar isso aqui. Sabiam, o clube sabia, ambas as partes sabiam, os poderes constituídos sabiam, talvez nem todo conselheiro, mas os poderes constituídos e seus representantes sabiam sim disso. Então não tem nenhuma novidade. E fica nessa, empurra para lá, empurra para cá, e fica com essa dificuldade, velho. Então faz o que tem que ser feito, entendeu? E tem que tocar, a gente tem que rodar. Agora, o que não dá é o seguinte, é que ninguém está aberto a debater. Pode ser. Né? O investidor falou na Rádio Jornal que um novo aditamento é mais 40, 50 dias. Que seja mais 40, 50 dias. Desculpa, mas tem que ser. Tem que ser. Porque depois que você Afinal de contas, ele mesmo falou que a SAF só entrará mesmo para tocar o clube depois do final da Série D, né? Então, a hora de ajustar é essa, entendeu? A hora de ajustar é essa. É verdade que teve gente que foi na Faria Lima para melar o negócio? É verdade. É verdade que teve gente que exigiu junto ao fundo de investimento que estava aí de mais de 380 bilhões, que naquele momento um dos investidores era membro desse fundo de investimento. E pessoas foram lá, porque tem um investimento muito forte nesse fundo, e exigiram a saída dele. É verdade também. Quase ninguém sabe do que eu estou dizendo aqui. Está sendo revelado agora aqui. As pessoas que foram na Faria Lima para dizer, não invista, porque eu vou tirar meu dinheiro daqui, foram também no fundo de investimento. Procure saber qual era o fundo de investimento citado lá no começo, de 380 bilhões, que tinha um dos investidores que era membro
E esse grupo foi lá, pediu para que saísse, porque esse grupo detém um investimento muito pesado nesse fundo. E entre um fundo de investimento ficar com a pessoa e ficar com um fundo de investimento, Matheus, que aporta dinheiro nele, você já sabe qual é a decisão, né? Dinheiro. Então, pronto. Então, tudo isso está acontecendo. Existe uma guerra fria. Tá? Existe uma guerra fria. E a guerra fria aqui, me desculpem, não tem nada a ver com o Conselho Deliberativo. Tá? O Conselho Deliberativo não foi para Faria Lima. O Conselho Deliberativo não foi, junto a esse fundo de investimento, exigir a saída de um membro lá, que estava no. Que fazia parte do grupo de desinvestidores da SAF do Santa Cruz. Não foram os conselheiros. Essas pessoas nem conselheiros são. Essas pessoas nem conselheiros são. O que essas pessoas têm é interesse de negócio. Porque, inicialmente, existia a possibilidade dessas pessoas adquirirem a SAF do Santa Cruz, aportando 10 milhões e se responsabilizando para pagar a recuperação judicial. Sem patrimônio, tá? Nem os 10 milhões que hoje é possível com 2 anos teríamos. Nem isso teríamos. Mas era isso que estava na mesa de Bruno Rodrigues. E ele reprovou. Deixa eu